Olá, meus queridos alunos da primeira série. Esse vídeo aqui, conforme combinamos, é exatamente para nós fazermos um resumo do nosso conteúdo que estará na avaliação de vocês, tá? Então, é o capítulo 3, que fala da sociologia brasileira. Eu estou aqui com o livro, você pode acompanhar. Então o capítulo começa falando da sociologia brasileira nas décadas de 1930 e 1940. Aí vai surgir o primeiro sociólogo aí, que é Gilberto Freire. E Gilberto Freire, ele não usou a expressão democracia racial. Porém, ele falou que havia uma harmonia. Eu expliquei a vocês que ele estudou nos Estados Unidos e assim ele não trazia essa influência dos sociólogos e pensadores europeus e mais especificamente franceses. Ele estudou nos Estados Unidos e fez uma relação do racismo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então ele diz que ele afirma que havia uma certa harmonia, uma convivência entre os negros, a senzala, tanto é que é o título do livro dele, Casagrande Senzala, e ele afirma que havia essa harmonia, uma convivência harmoniosa. E ficou conhecido esse pensamento, essa posição dele, como democracia racial. Muito embora ele não tenha usado o termo, mas foi assim que os sociólogos atribuíram a ele e contestaram também o seu posicionamento. Mas vocês sabem que nos Estados Unidos havia uma separação de bairros, ônibus, locais para negros e para brancos. E traçando essa relação que ele vai dizer que aqui no Brasil havia essa convivência harmoniosa. Existiam as mucambas, que eram mulheres que cuidavam das filhas dos senhores, e através delas elas repassaram muitos traços culturais, as cantigas de niná, a culinária. Elas cozinhavam na casa grande e deixaram muitos traços da cultura afro. E por isso o Gilberto Freire vai falar dessa relação. Vamos observar que Gilberto Freire, ele vai se contrapor a essas teorias eugenistas. O que são essas teorias eugenistas? Essas teorias, elas afirmavam que a herança genética ela ia determinar as qualificações da pessoa, as qualidades físicas, as qualidades intelectuais e até as qualidades morais da pessoa. Essas teorias, elas acreditavam e designavam e diziam que na realidade a herança genética era que ia determinar as qualidades da pessoa. E Gilberto Freire, ele se contrapôs a isso, certo? Esse é o segundo assunto lá, e falando de Gilberto Freire, que são as teorias eugenistas, que eu afirmo, ele não era a favor dessas teorias, eram os bem-nascidos, era assim conhecido. Continuando aí, nós vamos ver um sistema social e político e também cultural, obviamente, que era o sistema do patriarcado. Nós estudamos isso, fizemos atividades. Nesse sistema patriarcado, era caracterizado exatamente pelo domínio dos homens
e pelo desequilíbrio do poder entre homens e mulheres. Então, era assim determinada assim, a sociedade organizada e trazendo esses aspectos que são designados como patriarcado. Então, o patriarcado é um sistema social político e cultural que é designado principalmente pelo domínio dos homens. Seguindo o nosso conteúdo, nós vamos aqui para Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, ele se baseia na sociologia de Max Weber. Max Weber, ele designava o tipo ideal. E Sérgio Buarque de Holanda, ele, na sua sociologia, fala do homem cordial. O que seria esse homem cordial? Nós explicamos na aula a natureza, ou seja, as características do brasileiro. O brasileiro, ele fala que, olha, o brasileiro é um homem cordial, é cordes, é coração, mas o brasileiro, ele tem essas características que, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, é informal, mas esse brasileiro, ele tem dificuldades em obedecer regras. Então é um homem cordial, é coração, é informal. Eu disse para vocês que o brasileiro João da quitanda é Joãozinho. O telefone público de outrora era orelhão. Então sempre nessa questão da informalidade, mas também esse homem cordial é exatamente a característica do homem que não respeita muito as regras sociais, a dificuldade que tem. Seguindo dentro dessa sociologia de Sérgio Buarque de Holanda, ele vai falar do nepotismo. E o que é o nepotismo? O nepotismo é exatamente, eu expliquei, e acontece muito na política partidária, quando uma pessoa exerce um cargo, vou dar um exemplo aqui, um cargo de confiança, e sem ter qualificações para aquele cargo, e a pessoa exerce aquele cargo por ser parente de um político. Então, isso caracteriza o nepotismo. Porém, é bom lembrar que se a pessoa tiver qualificações, embora seja irmão ou irmã do prefeito, não caracteriza o nepotismo. Eu repito aqui o exemplo que já dei em sala de aula. Se o prefeito ou a prefeita tem um irmão ou irmã que é médico ou médica e é indicado para ser o secretário de saúde, não caracteriza o nepotismo, porque há as qualificações para isso. Então, se há qualificação, não é nepotismo. Agora, se a pessoa exerce um cargo de confiança, um cargo só porque é parente do prefeito ou do político, isso caracteriza o nepotismo, que é algo que acontece muito também aqui no Brasil, não é isso? Aí nós vamos ver também, aí vem outro pensador, que é Darcy Ribeiro, que ele estudou muito os índios, né? Ele destacou a diversidade étnica e cultural do Brasil. Ele vai falar da transfiguração étnica. E o que seria transfiguração étnica? Eu expliquei isso também na sala, que é quando uma cultura, um povo, eles têm mudanças culturais e ele se submete a essas mudanças para poder existir. Coisas que são
feitas de forma bem hostil. Uma etnia muda a sua cultura para poder existir devido a uma ameaça hostil. E nós podemos explicar isso, ou dar exemplo, quando os índios foram para não virarem escravos ou serem extintos, muitos aderiram ao catolicismo. Ao se tornarem católicos, eles ficavam imunes de serem escravizados. Então é isso aqui que Darcy Ribeiro, já estou lá em Darcy Ribeiro, ele vai chamar de transfiguração étnica. Uma etnia todinha mudando seus traços culturais para simplesmente poder continuar existindo, não ser extinto. Isso mediante uma ameaça, uma ação hostil, né? Então esse povo se submete a isso. Eu quero falar ainda, mas agora sobre Florestan Fernandes. Você vai ver na página 17 que ele está falando do racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É quando toda uma sociedade, os aspectos da sociedade, né, já são estruturados com base na discriminação, como aqui no Brasil, na realidade. Toda a estrutura social, os negros receberam a alforria ou a liberdade, e pessoas que viveram anos de vida na senzala, e quando receberam a sua liberdade, eles não sabiam fazer outra coisa a não ser escravos, e não tinha uma estrutura social para acolher eles de outra forma. Então tudo isso faz parte da estrutura da sociedade que de fato caracteriza um racismo estrutural. Toda uma estrutura da sociedade, na realidade, ela é estruturada com base no racismo. A base da nossa cultura é os negros, brancos e índios, ok? Então aqui está um breve resumo, e leia o capítulo, né? E assiste nesse vídeo também. Com certeza você vai fazer uma boa prova, tá certo? Deus abençoe você, e a gente se encontra para falarmos de sociologia.